Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, na pessoa da sua Presidente, que, de alguma maneira, representa todos, e são muitos, aqueles que todos os dias cobrem o que se passa em Portugal e projetam no mundo. São amigos de Portugal. E são amigos quer quando são simpáticos para Portugal, quer quando são menos simpáticos, mas justos naquilo que dizem. Mas são normalmente simpáticos para Portugal. E embora o prémio criado tenha o nome de alguém que eu conheci muito bem, que eu já na altura andava pela comunicação social, em 1975, e que era de facto uma mulher de força. Ela projetou Portugal na Time, era uma mulher muito determinada, com uma forte personalidade, com um feitio complexo, mas isso mesmo dela fazia uma grande jornalista, muito corajosa, e que teve um protagonismo essencial ao contar ao mundo como tinha sido a Revolução Portuguesa, como tinha sido antes, como tinha sido durante e como tinha sido depois, em momentos muito intensos, com a preocupação da verdade, do critério, da justiça, mas também da amizade em relação a Portugal. Portanto, é uma boa escolha o nome de Marta Lacal para este prémio. Queria cumprimentar de forma ainda mais efusiva o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O que disse o engenheiro Fernando Santos é verdade. Uma cota parte fundamental desta vitória, que a todos nós, é a sua. É a sua e da sua equipa. É a sua e da sua equipa. Eu estive aqui, não exatamente nesta sala, um bocadinho alargada, no momento de inauguração, e desafiei-o. E disse-lhe que é uma responsabilidade imensa, numa altura em que muitos portugueses não acreditavam. Queriam acreditar, mas ainda não acreditavam. Que fosse possível essa, como outras vitórias importantes para o nosso país. E o que é facto é que o Sr. Presidente fez obra, faz obra e vai continuar a fazer obra. Com prestígio internacional, que eu próprio pude comprovar em inúmeras ocasiões. E o país deve-lhe imenso. O país deve-lhe imenso. Pela sua determinação, pela sua persistência, pelo seu trabalho de equipa, pela sua visão, pela sua capacidade de pensar a médio e a longo prazo. E de concretizar. E de vibrar com isso. Também assisti a inúmeras circunstâncias da forma como vibrava. Quem olha para si parece uma pessoa relativamente fria, ao contrário do engenheiro Fernando Santos, que ao contrário do que aqui afirmou, já vi chorar várias vezes, e chora com prazer e com gosto quando se trata de ter razões para chorar, por alegrias nacionais. Não é que isso não aconteça com o Sr. Presidente, mas que olha para si e dirá que é mais frio, mas não é. Por dentro também é um turbilhão de sentimentos. Muito obrigado a si também, nesta ocasião, em que me sinto duplamente feliz, porque se trata de um prémio entregue por jornalistas, e eu andei pela comunicação social, no quadro da Federação Portuguesa de Futebol, e eu fui dirigente da Federação Portuguesa de Futebol também. Precisamente na altura em que Marta Lacal narrava o que se passava na Revolução Portuguesa. E depois que a grande alegria que é poder elogiar o meu amigo engenheiro Fernando Santos. Se me dessem a escolher muitas pessoas que eu gostasse muito de elogiar, talvez só encontrasse um outro igual ao engenheiro Fernando Santos, o engenheiro António Guterres. Teria dificuldade em encontrar outro. E os dois marcaram o ano passado ao serviço de Portugal e do mundo. O engenheiro Fernando Santos é um caso muito especial, porque normalmente as pessoas têm a ideia de que um herói nasceu talhado para ser herói. Olha-se para ele e diz, é um herói. Porque é um gênio à primeira vista, porque tem todas as características para ser herói, é incomum em relação aos seus pares, às vezes até sabe ou pensa que sabe que é isso mesmo, e, portanto, olhando para ele, ficamos com a sensação de uma aparente arrogância.
E associamos a ideia de herói a esse herói. A esse herói. E nós que gostamos de desporto, conhecemos alguns desses heróis. E alguns deles são mesmo heróis, outros pensam que são, mas não são. E depois há o herói improvável. O anti-herói. Aquele que se diria que não nasceu vocacionado para ser herói. E que se fez a pulso um herói. Porque é igual ao homem e à mulher comum. Exatamente igual. Foi a pulso que fez o seu percurso. E aqui fez o seu percurso salesiano, depois fez o percurso académico, e se formou, e foi trabalhando na vida, fora do futebol, e depois no futebol. E no futebol foi estando no que havia de mais importante em termos de clubes, ou pelo menos assim considerado, no desporto rei português, e por onde passou, deixando um rastro de admiração, de consideração e de amizade. Que é difícil deixar esse rastro em casas tão diferentes, com sensibilidades tão diferentes. E depois teve a missão de pegar no que era um conjunto nacional e dele fazer um conjunto vencedor. Como? Descobrindo naquela equipa o que nós portugueses temos de melhor e dando de si mesmo aquilo que tem de melhor. E foi assim que chegámos a campeões. Descobriu naquela equipa, ou fez descobrir naquela equipa, o que nós portugueses temos de melhor. E nós, de facto, somos muito bons. Quando eu tenho repetido isso, dizem-me que é otimismo, que é um pouco a ideia de, à força, tentar afirmar o amor próprio, a autoestima, mas não é. Nós somos verdadeiramente muito bons. Não há nada, aliás, como ter o Sr. Embaixador de Espanha aqui a testemunhá-lo. Porque a Espanha convive com Portugal há muitos séculos e de vez em quando gostamos mais uns dos outros, é o caso hoje. Na história nem sempre gostamos muito uns dos outros, mas sempre eu encontrei os espanhóis inteligentes e lúcidos a admirarem Portugal. E o que é facto é que nós temos grandes qualidades. É preciso descobri-las, potenciá-las, fazê-las valer em termos coletivos. Somos de facto imaginativos, somos criativos, somos improvisadores, somos capazes do desarrincanço de última hora. Quando não se espera, temos capacidade para além do que se pensa. Temos uma resistência ilimitada. Ultrapassamos as maiores dificuldades do modo mais excepcional. Mas depois precisamos de quem transforme esse mérito individual em mérito coletivo. Porque nem sempre temos o espírito coletivo. Que organize, que racionalize, que sistematize, que pegue naqueles que pela sua própria característica têm um protagonismo próprio, de realce, noutros contextos, e pegue noutros que têm características psicológicas completamente diferentes e os faça jogar em conjunto, os faça entender, os faça alinhar no que é fundamental e que ajude a definir prioridades e os meios adequados para atingir essas prioridades, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita entrega, com uma devoção quase ilimitada. E foi isso que fez o engenheiro Fernando Santos. Pegou num conjunto cheio de gente excepcional, são todos excepcionais, cada um à sua maneira, mas transformou numa realidade que é una.
Para além das personalidades, das contingências, dos estados de alma, da situação psicológica e física, dos altos e baixos de cada um, que os há muitos, sobretudo num percurso longo, como é um percurso de apuramento, de qualificação e depois de fase final. Porque há momentos de quebra, há momentos de desânimo, há momentos de angústia. E ele pegou no que havia de melhor em Portugal, através de cada um desses jogadores e da equipa técnica e todos os que formaram o complexo que foi até à vitória, e depois deu o que tem de melhor em si. E o que o engenheiro Fernando Santos tem de melhor em si é não ter nascido para ser herói e ter-se feito a pulso um herói. É o caráter. É o caráter. É a personalidade. É a capacidade de trabalho. É a humildade. É a humildade. É um homem muito humilde. E essa humildade que o faz aprender todos os dias, nunca partir do princípio que é superior aos outros, e encontrar o que cada um dos outros tem de mérito. E com isso criar uma aproximação afetiva, única. Aquilo que nós podemos chamar humanidade. Humanidade. É o retrato da sua vida. Mas ele é assim. Ele foi assim dirigente da Associação de Pais Salesianos. Ele é assim à sua maneira sempre que nos encontramos como paroquianos da mesma paróquia. Ele era assim nos grupos de casais. Se falo isto, é porque, sendo embora presidente de um Estado laico, sei como a fé é muito importante na sua vida. E eu tenho de respeitar aquilo que é importante na vida de cada um dos portugueses e que o motiva para serem o que são. Na sua família, na ligação aos seus amigos, aos seus pares, ele é sempre o mesmo. E as pessoas aprenderam a respeitar esse heroísmo quase anónimo, discreto, que não precisa de parangonas e que era improvável. Porque não era o heroísmo daquele líder muito espalhafatoso, que arranca com grandes credenciais, que se respeita só pelo nome, independentemente daquilo que acabará por fazer. Ele fez herói no cotidiano da sua entrega a esta missão nacional. E todos nós podemos testemunhar isso, e eu pude testemunhar isso. Nos telefonemas que ele recordou, nos momentos menos adequados, porque eu telefonava em alturas incríveis, ainda por cima no altivo, incríveis. E atendia sempre, ou respondia sempre. Mais perto dos jogos, mais em cima dos jogos, mais antes, mais depois. Corressem os jogos melhor ou pior, porque também houve jogos que não correram tão bem quanto isso. E eu lembro-me, nomeadamente, daquela cena, num dos jogos que não correram tão bem quanto esse, em que fui ao balneário cumprimentar a equipa, e estava tudo como acontece às vezes, não é? Quando corre um bocadinho menos bem, com uma sensação vaga de que aquele não foi o dia, ou não foi a noite. Não foi aquela noite. E aqui o nosso engenheiro dizia, eu já disse à minha mulher e tal, eu só volto depois da final. E era a conversa na qual muitos não acreditavam naquela precisa noite. Não era a noite boa para ter aquela conversa. Mas ele dizia, ao Presidente, mas eu continuo a dizer isto. E eu continuo a dizer, lá fora onde dizer que isto hoje não jogamos bem, não jogamos tão bem quanto isso, isto não saiu bem, isto está tudo tremido, assim não sei se lá vamos, mas eu continuo na mesma. E eu saí disparado e encontrei umas televisões, já não sei de que país, mas não interessa, que me pediram a minha opinião. E naturalmente, se o meu entusiasmo já era apreciável, depois de ter ouvido o engenheiro Fernando Santos, saí disparado, hiper entusiástico.
e fiz umas declarações que as pessoas ouviram estarrecidas e me telefonaram a dizer: oh, mas que diabo, lá que o homem diga isso agora alguém com responsabilidades políticas convinha ser mais cuidadoso. Então que diabo, ele é assim, tem de ser assim. Agora o Presidente da República talvez um bocadinho mais moderado. Não me disseram, podiam ter dito, parece o Primeiro-Ministro, não é? Bom, quer dizer, de irritantemente otimista, de excessivo, contagiado pelo engenheiro Fernando Santos. Se eu já tinha essa predisposição, depois de o ouvir, fiquei então completamente, redobradamente convertido. E ele, e mais o Sr. Presidente da Federação, mais uns quantos, puxaram para o país, que de vez em quando tem um tropismo ligeiramente pessimista. Mesmo a comunicação social desportiva, que nós sabemos como é otimista quando analisa a seleção, por experiência, há muitos anos sabemos isso, e conseguiram fazer melhor do que o padre António Vieira dizia quando o escultor, o grande artista, pega numa pedra bruta, tosca, informe e transforma num santo. Pois, pegaram naquilo que em alguns momentos foi uma hesitação, uma dúvida, um ceticismo, numa galopada monumental. E foi assim que, como há pouco se recordou, que o nome de Portugal apareceu em todo o mundo pelas mãos do engenheiro Fernando Santos. Foi assim. Não foram só as suas mãos, mas foram as suas mãos. Porque não há equipa sem liderança. É uma liderança especial? É modesta? É humilde? Não se põe em picos de pés? Não põe. À partida, não se dá a essa liderança o crédito que outras têm. Não dá. Mas à chegada, chega onde as outras não chegaram. E isso é muito importante e é muito português. É muito português. E foi bom que a vitória fosse onde foi. Porque há muito português que fez na sua vida uma carreira igual à sua. E àquela que fez a equipa portuguesa. Muito português em França, imigrante, que se fez a pulso. Arrancou do nada. Conheceu o que eram realmente os bidonville. Viveu em condições subhumanas. E depois lá estava, na final, a ter a maior alegria da sua vida. E a dever-lhe essa alegria. E se todos nós, os que vivemos cá dentro do território físico, lhe agradecemos, mais agradecem aqueles que vivem fora do território físico, das fronteiras físicas de Portugal. Porque esses, nesse dia, sentiram-se ainda maiores do que jamais tinham sido. Sentiram-se mais realizados. Puderam dizer a todos, dizia-me nos Campos Elíseos, onde depois acabei à noite, às tantas da manhã, diziam assim: amanhã o gozo que me dá aparecer no emprego. Eu até subo não sei quantos centímetros. Eu amanhã entro no emprego e viro-me ou para o patrão, num pequeno comércio, ou para o colega do lado. Eu viro-me para eles e digo: então, e Portugal? Que tal? Somos ou não somos muito bons? Somos ou não somos muito bons? Aqui estou eu, Presidente da República Portuguesa, a dizer-lhe em nome de todos os portugueses que nós nunca esqueceremos. Eu, pessoalmente, quando um dia fizer o balanço do meu mandato, de 5 anos, certamente que um dos grandes momentos se deve a si e a todos os outros que nos levaram a essa vitória. Mas tenho a certeza que falo em nome de todos os portugueses ao agradecer-lhe. Porque todas as portuguesas e todos os portugueses lhe agradecem um momento que nunca mais esquecerão. Muito obrigado, Fernando Santos.